no livro de Daniel. Estamos no capítulo 1. Lemos apenas os dois primeiros versículos, o 1 e o 2. E hoje eu queria que a gente lesse o terceiro versículo. Mas antes disso, nós vamos fazer menção um pouquinho daquilo que nós falamos na terça-feira passada, só para a gente dar sequência. Fizemos um pouco do panorama, situamos a igreja Israel no final do período dos reis, acabando-se o período de reis e dando sequência com o livro de Daniel, né? Profetas que profetizam nessa época. Nós lemos na quinta passada Ezequiel, hoje nós lemos Isaías, Jeremias também nós lemos na passada, vamos ler talvez alguma coisa hoje, mas são profetas que estão ali pré-exílio. Alguns vão entrar também na época do cativeiro, né? E depois nós vamos ter outros profetas que vão estar atuando especificamente lá na terra da Babilônia, no caso de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos que o livro de Daniel é um livro de profetas, né? Nós temos na Bíblia os profetas maiores e os profetas menores. Maiores por causa da quantidade de versículo, de material deixado escrito, e menores por ser livros menores, de 3 capítulos, 5, 9, né? Alguns um pouco mais, um pouco menos, mas embora o livro de Daniel tenha apenas 12 capítulos, ele também é um pouco extenso, né? Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, profetas maiores. Amém? Então, nós estamos vendo que Deus disciplina o seu povo. Quando o seu povo não obedece a Ele, Deus disciplina. Esses irmãos entendem. O povo está no... Vou começar com o primeiro idólatra. Vamos lá. Primeiro nós temos os pais de Abraão. A Bíblia diz que o pai de Abraão, ele era fazedor de ídolos. Ele fazia ídolos. Abraão foi chamado no meio dos ídolos, e o Senhor falou assim: vem para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar, vou te fazer uma grande nação. Saímos de Abraão, a palavra diz que ele vai para o Egito, e lá no Egito, depois de 400 anos, Deus ia visitar, ia tirar o povo do Egito. Deus tirou mais uma vez o povo do meio da idolatria no Egito. As 10 pragas, o poder de Deus para tirar eles de dentro do Egito, foi humilhando todos os deuses que tinha lá no Egito, para mostrar que os deuses deles não eram nada, mas que há apenas um Deus, que é o Jeová, o Eterno, o Deus bendito, a qual nós nos reunimos aqui para adorá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Depois do Senhor ter tirado eles do Egito, já no começo dos 40 anos, no deserto, quando Moisés sobe ao monte, o que acontece? Ele vai receber as pedras, as tábuas da lei, traz as leis. Quando ele chega lá embaixo, o povo está com um ídolo, estão idólatras, adorando um bezerro e dizendo: foi este bezerro que nos tirou da terra do Egito. O Senhor passa com eles 40 anos no deserto e fala para eles: assim que vocês morrerem todos por causa da desobediência daqueles espias que inflamaram o povo, e o povo não queria subir, não queria entrar na terra prometida, e o Senhor falou: então agora também vocês não vão entrar não. Esses meninos que vocês estão dizendo que são presas, eles é que vão entrar e conquistar a terra, vocês vão tudo morrer no deserto. Passaram-se 40 anos, somente 2 entraram na terra prometida. Quem que entrou?
Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque foram fiéis, foram os espias que tentaram dizer: lá tem gigante, lá tem fortaleza, mas se o Senhor disse que vai nos dar, Ele vai nos dar, e nós vamos entrar e conquistar aquela terra. Mas foram votos vencidos, né? E nós sabemos que Deus falou: ao entrar naquela terra, Josué, você é para destruir todos, é para matar tudo, é para acabar com a idolatria. Aquele povo que está morando na terra prometida tem ofendido a mim com a sua idolatria. A altura da sua maldade já chegou no máximo. Então eu quero que você entre e destrua. E Deus falou: quase todas aquelas cidades terminadas com Eus, né? Jebuseus e vários ali filisteus, o que era para entrar e destruir, heveus, para destruir aquele povo por causa da idolatria. Mas nós vemos Acã na batalha lá de Jericó, quando destrói, ele pega uma capa, pega uma concha de ouro e guarda dentro da sua tenda. E aí eles vão guerrear contra uma cidade pequenininha e perdem contra Ai, porque a idolatria já estava no meio do povo, que o Senhor está tentando libertar da idolatria. E o Senhor fez o que fez. Os irmãos conhecem a história de Acã, como ele terminou mal, porque entrou na idolatria. Deus abomina a idolatria. Deus, ele diz que essa idolatria é algo que ele não suporta. O coração de Deus fica cortado com essa situação. Nós vimos no texto que lemos de Ezequiel, que a igreja do Senhor, o templo, estava cheio de desenho de imagem, desenho de animais impuros, aquilo que não podia ser sacrificado, não podia entrar na casa dos irmãos, os irmãos não podiam nem tocar. Eles estavam desenhando dentro do templo. Eles profanaram o templo. O sacerdote profanou o templo, levaram ídolos para dentro do templo. Havia pessoas que iam para a porta da igreja, eles não entravam para adorar, eles ficavam do lado de fora, e do lado de fora eles serviam ao Deus Sol, eles adoravam ao Sol, eles viravam as costas para o templo do Senhor e estavam idólatras. Desta maneira nós concluímos e vimos que foi esta a razão que Deus permitiu a destruição do templo de Salomão, onde ele se fez presente, onde ele aceitou. Deus nunca pediu um templo. Diz a Bíblia que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas que Deus, ele quer habitar no meio do seu povo. Deus deu ordem para criar o tabernáculo, e o tabernáculo era desmontável. Para onde eles iam, eles montavam. Deus estava presente, a arca de Deus estava ali, e o Senhor se manifestava no deserto com coluna de fogo, com nuvem sobre o tabernáculo. E ainda dizia: se a sombra, se a nuvem, se a coluna não se mover, vocês não saiam do lugar. Mas se a nuvem começar a se mover, levante-se e vão para onde a nuvem levar. É assim que tem que ser a vida do crente, andando sempre na direção do Espírito, na direção e na vontade de Deus. Aonde Deus está, devemos também estar. Aonde o Senhor nos conduzir, nós vamos fazendo a obra do Senhor. Louvado seja o seu nome. Deus disciplina o seu povo, porque Deus, ele não suporta que a palavra dele, que a confiança nele seja trocada para coisas. Falamos sobre isso também, né? Eu costumo dizer que é coisificar o Evangelho. É eu pegar coisas da igreja e tratar aquilo como uma coisa tão santa e esquecer
que Deus requer que eu seja santo. Não adianta eu ter coisas santas. Deus requer que eu e você sejamos santificados pela palavra de Deus, sejamos santificados pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando chega na minha vida, na sua vida, ele lança luz, e tudo que está oculto, ele revela, ele coloca para fora. E você tem duas opções: ficar envergonhado ou não ligar, ou você se arrepender, se consertar e ele trazer graça sobre a sua vida, renovo sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eles colocaram a fé nas coisas, na arca da aliança. Eu não sei se eu falei na doutrina anterior, mas houve um momento que dois filhos de Eli, Finéias e Ofni, é isso? Pegaram a arca de Deus numa batalha e desceram com a arca de Deus para a guerra. E os filisteus ficaram com medo. E os filisteus falaram assim: rapaz, que barulho é esse? Porque toda a congregação, todo o exército clamava, cantava, gritava, chorava. Houve um mover, e aquela arca foi levada, mas a vida dos dois que estavam levando a arca estava em pecado. Diz a palavra de Deus que os dois filhos de Eli morreram naquela guerra, que a arca foi levada pelos filisteus. Há um termo chamado Icabô, e foi-se a glória de Israel. A arca foi levada, a presença de Deus foi levada. Não, meus irmãos, Deus já não estava presente nas guerras. Perderam a guerra porque Deus não estava presente. Da mesma forma, o templo está sendo destruído, o exército está sendo destruído, as pessoas estão sendo mortas. Os pais de Daniel possivelmente foram mortos. A Bíblia não vai falar, mas se ele pertencia ao exército, a maioria do exército foi devassada, foram assolados. Foram 20 anos de guerra e de reconciliação ali, até a destruição completa. Iniciou-se com a primeira deportação no ano 606 e termina com a última deportação em 586 aproximadamente, né? Então houve essas 3 deportações, até queimarem tudo, derrubar os muros até o alicerce, jogar tudo por terra, porque Deus não estava mais se agradando do povo da igreja e fez com que tivesse derrotas. Mas Deus disciplina o seu povo e revela a sua misericórdia. Vocês estão indo para o cativeiro porque não me ouviram. Se a gente for ler os profetas, vamos observar que os profetas estão falando. Deus fala para o profeta: vai lá no meio do povo e diga tudo o que eu te falar, porque vai que o povo se arrepende. Se eles se voltarem, o mal que eu quero fazer, eu não vou fazer. Mas se eles não se arrependerem, eu vou cumprir o que eu estou dizendo que eu vou fazer. E o Senhor fez uma desolação. Nas profecias fala que Deus ia tornar Jerusalém uma desolação. As pessoas iam passar por lá e ver a destruição e falar assim: Deus os abandonou. Eu e você, meus irmãos, sem a presença de Deus não somos nada. Um dos versículos mais tristes que eu acho na Bíblia é a história de Sansão. Quando Sansão, todo poderoso, forte, arrebenta com 1000, arrebenta com 300, faz isso, faz aquilo, e daqui a pouco ele fala: sairei
como das outras vezes. E a Bíblia diz: e ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Oh, que tristeza do homem e da mulher! Oh, tristeza para uma pessoa que não consegue perceber que não está agradando a Deus. Eu vou cantar como das outras vezes. Se estiver em pecado, Deus não vai receber. Eu vou pregar como das outras vezes. Se estiver em pecado, Deus não vai receber. Deus pode até usar a mensagem para falar. Às vezes até sentimos a presença de Deus porque estamos no Espírito. E se Deus usou jumenta para falar, Deus pode usar um homem que Ele quiser, da maneira que estiver. Se essa for a vontade dEle, não tiver outro, Deus pode fazer, Deus pode usar, Deus pode salvar com aquela mensagem. No Novo Testamento, Jesus mesmo falou dos doutores da lei. Deus falou: olha só, fazem tudo o que eles mandam, mas não faz o que eles fazem. É só aparência, é só teoria, é só palavra. Evangelho não é para ficar na teoria, evangelho é para aplicar na vida. Eu tenho que sair de um culto provocado a mudar de vida. Todo culto Deus tem que mexer comigo, eu tenho que me sentir provocado a mudar a minha situação, a melhorar, a buscar mais a presença de Deus, a orar mais. Sempre a palavra de Deus tem que mexer comigo. Sem a presença de Deus sofremos derrotas. Sem a presença de Deus somos humilhados. Deus está no comando. É uma das coisas que nós aprendemos com Daniel, no livro de Daniel. Deus governa o mundo. Nada escapa à sua graça. Ele é o grande maestro. Ele é aquele que faz as coisas acontecerem. Ele é que faz a chuva cair, o sol aparecer. É Ele que dá vida, é Ele que faz florescer, é Ele que faz as árvores ficarem produtivas, é Ele que faz a terra secar. Ele é Deus, tudo está no seu controle, nada foge da sua mão, do seu poder. Parece que Deus nos abandonou, parece que Deus não está olhando para nós. Não, Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando em mim. Ele vai moldar. O castigo que Deus trouxe para Israel fez que eles aprendessem uma lição, e eu vou dizer: nunca mais. Quando eles entraram em Babilônia, eles saíram de Jerusalém, povo de coração duro. Saíram de Jerusalém, povo idólatra, povo adúltero. Mas quando entraram em Babilônia, quando perderam aquilo que eles confiavam, que era o templo, que era a arca de Deus, quando perderam os utensílios do templo, quando eles perderam aquilo que eles confiavam, tinham colocado a confiança nas coisas, quando Deus quebrou toda essa dependência, e eles agora não têm mais essas coisas para poder ter como referência, a não ser o Deus que é invisível, que não existe algo para se colocar, para se materializar a presença de Deus. Agora a presença de Deus está naqueles momentos de oração, naquele momento que ele jejuma. Irmãos, nunca mais
Mas o povo foi idolatrar. Para Deus arrancar a idolatria do povo, Deus teve que destruir o templo. Deus teve que levar o povo cativo para a Babilônia. Deus teve que fazer dos seus servos escravos de outra nação. Deus teve que colocar gancho nos narizes. Deus teve que colocar cadeias nas pessoas e levar humilhados para a Babilônia. O castigo de Deus é terrível. O castigo de Deus realmente é difícil. A disciplina de Deus muitas vezes dói, destrói, mas o único objetivo é te reconstruir, é te renovar, é arrancar o mal que vai te levar para o inferno. Ele sacode as árvores, Ele faz com que as coisas entrem no eixo. Deus nos convida a ouvir a sua voz, porque se ouvirmos a sua voz, se nos arrependermos dos nossos pecados, se andarmos segundo a sua vontade, Ele não precisa trazer a disciplina. Mas se não ouvirmos, se tamparmos os ouvidos, se não nos importarmos com a voz de Deus, se viermos para a casa do Senhor para várias coisas, menos para adorá-lo, se usarmos a igreja apenas como um ambiente social de reencontro de amigos e deixarmos de adorar a Deus, nós estamos rejeitando ao Senhor. E talvez Ele vai fazer algo para não te perder, porque tem gente que mesmo quando chega o mal, não se arrepende, mesmo quando as portas se fecham, continua com o coração duro, prefere morrer do que se arrepender e se humilhar. Esse tipo de pessoas é difícil a salvação, porque Deus quer salvar. A Bíblia diz que Ele quer salvar a todos. A palavra diz que Ele prova aquele que Ele ama e chama de filho. Então, se eu estou sendo tratado, pode ter certeza, Ele te ama, Ele te quer, Ele quer salvar você. Você ainda tem jeito. O sangue de Jesus tem poder para te libertar, para te aperfeiçoar. Ele pode salvar sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está no controle. Deus não criou o universo e saiu e abandonou as pessoas nas leis da natureza. Esse livro de Daniel é fantástico, porque ele nos ensina que Deus controla os homens, que Deus coloca, exalta, Deus abate, derruba, substitui, e se não for do agrado dele, ele derruba de novo, abate e levanta outro. Quando você pensar que você não tem condições, não tem capacidade, mas se Deus quiser te usar e você se colocar na brecha, Ele vai te levantar, Ele vai te exaltar, Ele vai fazer algo na sua vida, e que você possa retribuir toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não tem compromisso com esta igreja, paredes, bancos, mas Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que aprendemos com Daniel que Deus tem um cálice da ira, que Deus fala e cumpre, que Deus dá oportunidade para conserto, 1, 2, 3. Lá no livro do profeta ele fala: eu enviei vários profetas, mas vocês não quiseram ouvir. Então vai vir o homem lá da Babilônia mesmo,
e vai entrar e vai fazer o que tiver que ser feito. Viver uma vida de pecado não agrada a Deus. Parece que Deus não está vendo, mas Ele está vendo. Ele contempla o meu coração e o seu coração. Ele sabe quando estamos sendo tentados. Muitas vezes Ele envia um profeta. Muitas vezes Ele faz alguma coisa acontecer para você perder aquele encontro, que é o encontro do pecado, para consumar o pecado. Muitas vezes Ele vai mexendo as coisas, para que você não caia. Eu sou crente desde 8 anos, 9 anos de idade. E desse tempo para cá, aluno da escola dominical. E um dia eu quis experimentar o mundo. Um dia eu quis pecar. E Deus frustrava os meus planos. Mesmo eu com o intuito, mesmo eu com os meus pensamentos, Deus me cercava com as cordas de amor. Um dia, para eu conseguir pecar, eu tive que falar para Deus: Deus, me deixa. Eu não consigo não me emocionar, por entender que foi a oração pior da minha vida. E o Senhor permitiu. Mas eu louvo a Deus que o Senhor me trouxe de volta para a sua casa. Eu louvo a Deus que Ele teve misericórdia da minha alma. Eu louvo a Deus que Ele me deu uma oportunidade. Eu estava no mundo e vinha na igreja dia de domingo. Todo domingo eu estava na igreja. Eu falava: se eu não for na igreja, eu sei que nunca mais eu volto. E eu vinha para a igreja domingo e depois ia fazer as coisas erradas. Mas um dia eu falei para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Lá no meio dos meus amigos eu dizia: aproveita porque está acabando. Eu vou voltar para a igreja. Eu vou voltar. Lá no pecado. E eu falava para Deus, falava para os meus amigos: eu vou voltar. E um dia eu falei para eles assim: voltei para a casa do Senhor. E eles falaram assim: a gente quer fazer uma reunião com você. E fizeram uma reunião comigo. Falaram assim: nós não vamos deixar você ficar na igreja. A gente gosta de você. E tinha uma frase que a gente usava para fazer coisa errada. Era só falar assim: eu duvido se você faz. A gente ia lá e fazia. E eles usaram essa frase na reunião: eu duvido se você vai ficar na igreja. E eu só estou até hoje. Eu tinha 21 anos de idade, 20 anos quando saí, e voltei antes de fazer 21. E nunca mais o Senhor me permitiu sair. Nunca mais eu fui levado, engordado pelas coisas deste mundo. E o Senhor me escolheu para ser um pastor, ser um obreiro da casa do Senhor. O Senhor quer fazer uma história de vitória na sua vida. O Senhor quer mudar o panorama do passado e fazer algo novo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é poderoso para fazer milagres na nossa vida. Mesmo com a igreja destruída, mesmo com a arca desaparecida, ela desaparece aqui, neste ponto, neste ano, nessa primeira deportação.
Os historiadores não sabem aonde está. Se a arca está escondida pelo próprio Deus, assim como Deus escondeu o corpo de Moisés, ou se um grupo de sacerdotes escondeu a arca em algum lugar e aí ela vai ser encontrada o dia que Deus quiser. Há aqueles que já dizem que a arca já foi encontrada para a nova construção do novo templo. Eu não sei, muita coisa é só conjectura. Eu não sei se a arca também ela pode ter sido derretida e usado o seu ouro. Tudo isso pode ter acontecido. O que importa é que quando Jesus estava na terra, dentro do templo, atrás das cortinas, não havia arca. A arca não estava lá. A igreja na época de Jesus só tinha a aparência, porque a presença de Deus já não estava mais lá. A arca de Deus não estava mais dentro do templo. Versículo de Daniel, vamos ler? Daniel, capítulo 1, versículo 3. Desse jeito, pastor, o senhor não vai terminar de pregar Daniel. Não estou preocupado não, irmãos. Estou preocupado de ser usado por Deus. E eu sei que o Senhor está me usando para falar nesta noite ao seu coração. Versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. O rei falou a uma pessoa que era chefe de quê? Chefe dos? O que é eunucos? Uma pessoa castrada que era utilizada para cuidar do harém do rei. Geralmente, para não ter função de estar procriando, tendo filhos. Uma pessoa que pode ter sido castrada absoluto, todo o órgão genital, ou apenas mutilado, de forma que não pudesse utilizar do órgão. Quem foi que veio na primeira deportação? Quem? Daniel, que nós estamos estudando. Aqui está dizendo que o chefe dos eunucos trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Daniel poderia ser príncipe, era aparentado do rei. Ele tinha que ter sangue azul, né, como dizem. Ele era daquela classe mais alta. Então Daniel, um dos príncipes, seus pais possivelmente mortos, seus tios, sua família, templo destruído. Daniel agora sendo arrastado, amarrado, conduzido, possivelmente tornou-se estéril. Não foi só o templo que ele perdeu. Ele não perdeu só o ritual dos cultos. Ele não perdeu apenas a possibilidade de levar o sacrifício pelos seus pecados. Ele não perdeu apenas a sua família. Ele perdeu parte dele, físico. A Bíblia não fala que ele casou. A Bíblia não fala que ele teve filhos. Mas o texto que nós lemos na introdução desta noite, no livro de Isaías, e se a gente for para o seu respectivo lá em 2 Crônicas, 2 a Reis, capítulo 20, segundo livro de Reis, capítulo 20, nós vamos ver que Isaías vai na casa do rei, porque o rei está doente. Os irmãos vão lembrar da história. E ele entra na casa do rei e diz para o rei: Rei, apronta a tua casa,
você vai morrer, você não vai sair dessa. Diz a palavra que o profeta sai da sua casa, começa a andar pelo jardim, e naquele momento que o rei recebe aquela palavra, diz a Bíblia que ele volta-se para a parede e faz uma oração. E diz a palavra que antes que o profeta saísse do palácio, do jardim, Deus vira para o profeta e fala: volta, porque eu vou aumentar os dias do meu servo. Fala para ele que ele vai viver mais 15 anos. E ele vai fazer uma prova lá. E o que vai acontecer? O sol vai para frente, a sombra vai para trás. Ele manda voltar a sombra do relógio, 10 graus. E Deus faz ele viver mais 15 anos. O rei da Babilônia fica sabendo que ele ficou doente e foi curado de uma maneira milagrosa. E ele vai lá levar presentes. Ele vai lá visitar. E diz que o rei fica muito alegre e começa a mostrar todos os segredos de Jerusalém. Mostra todas as armas de guerra. Mostra toda a riqueza que tem. Todos os tesouros de ouro, de prata, de bronze. Tudo o que é possível mostrar, ele mostrou. E o profeta volta lá e fala para ele assim: o que foi que você fez? Sabe o que vai acontecer, rei Ezequias? Este povo vai voltar um dia aqui para levar tudo que os seus antepassados entesouraram, todos os tesouros, tudo que você tem, eles vão levar. Sabe mais? Os seus filhos, aqueles que vão nascer de você, linhagem real, serão levados para a Babilônia e serão eunucos lá no palácio do rei. Deus fala, Deus adverte, e às vezes a gente não escuta a voz de Deus. É nesse contexto que nós estamos aqui agora, dessa destruição, e cumprindo essa profecia, que Daniel está marchando, que Daniel está caminhando, indo para lá. Muitas coisas poderia Daniel fazer. Daniel poderia ficar aborrecido, né? Poderia ficar triste, poderia ficar depressivo, podia ficar escondido. Mas vamos ver o que vai acontecer com esse Daniel, aproximadamente de 12 a 18 anos. Alguns dizem que ele tinha 14 anos, mas tem uma folga para trás e para frente, né? A cronologia bíblica ela é um pouco difícil de definir, mas vai lá um adolescente, vai lá um jovem, andando, indo para o cativeiro, chorando pela morte dos seus familiares, chorando pela família que estava perdida, indo agora para uma terra estranha, no meio de um povo que falava outra língua, que possivelmente eles não conheciam, mesmo sendo nobre, talvez ele não conhecia aquela língua, e ele estava indo para lá. Versículo 4, a igreja pode ler para mim? Vamos todos, cadê a projeção? Demora muito, né, pastor? Versículo 4. Vamos todos?
Então eles não conheciam, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção de manjares do rei e do vinho que ele bebia, que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Irmãos, nós estamos aí, várias degradações. Primeiro o povo foi degradado, se degradou na parte espiritual. Depois da parte espiritual veio a parte moral. Porque quando nós não temos mais uma vida espiritual, a nossa vida moral pouco importa. Sexo fora do casamento, sexo antes do casamento, pornografia. Eu não tenho uma vida espiritual. O pecado está aqui, ó. O pecado está perto. Quando eu perco minha vida espiritual, acabou a minha vida moral. Ah, pastor, não é bem assim. Tem muita gente que não é crente e é fiel à esposa. Pode ser, mas todas as qualidades de um cristão ele não tem. Você vai ver que ele vai ter pecados, porque ele não é cristão, ele não tem Deus na vida, ele não respeita Deus, ele pode até ter temor por Deus, mas não serve a Deus. Se a igreja que serve ao Senhor, uma vez ou outra a gente trupica, a gente tropeça, a gente cai e precisa da misericórdia de Deus para se levantar. Depois veio a degradação da cidade, do templo. Mas nós estamos aí com o Daniel, indo fazer uma faculdade, um curso superior de relações internacionais, de cultura daquele país. Chegando naquele país, Daniel, com tudo isso que eu falei para os irmãos, e acrescentando que ele era eunuco, que ele foi castrado. Que tipo de jovem que era Daniel? Eu pergunto para você que é pai, que tipo de filhos você está forjando? Você acompanha seus filhos? Ou você apenas colocou no mundo e deixa o mundo criá-los? Você faz igual Jó, que orava porque porventura os seus filhos possam ter pecado diante de Deus. Você é exemplo para os seus filhos. Seus filhos podem olhar para você e falar assim: eu quero ser igual ao meu pai, quero ser igual à minha mãe. Daniel está vivendo neste momento. Um jovem de 14 anos, se coloca no lugar de Daniel, agora, neste momento. Você agora vai ser arrancado tudo de você, tudo que você conhece. Você vai para outro país, outra língua. O que você tem dentro de você, o que você tem de experiência com Deus, o que você leu da palavra do Senhor, o que ficou no seu coração, desses anos de crente que você veio para a casa do Senhor, o que significa isso para você? Esse período que você está na casa do Senhor, essas 2 horas, esse período que nós estamos aqui neste culto, o que a palavra está falando ao seu coração? O Senhor, Ele tem esse desejo que a gente tome posição. Um jovem de 14 anos, sem a família, sem dinheiro, príncipe, agora da linhagem real, agora escravo,
Ele sai lá da nata e desce agora para debaixo agora ele vai lavar os pés. Agora ele é escravo. O que você faria? Como seria o seu comportamento? Você não tem mais Bíblia. Você vai ter que lembrar aquilo que leram na igreja. Não tem mais harpa cristã, não tem mais equipe de louvor louvando. É você sozinho. Como vai ser a sua vida? O que você vai escolher fazer? É no meio de tudo isso. Porque tem muita gente vivendo dentro da igreja, dizendo assim: tanto faz, pastor. Não faz mal não, pastor. Não tem problema não, pai. Você é quadrado, a mamãe é quadrada. Não tem problema não. Todo mundo faz. Até os filhos do pastor faz, mãe. Eu também posso. Você vai para o mesmo lugar dos filhos dos pastores que estiver fazendo as coisas erradas. Vai tudo para o inferno. Porque aqueles que estiverem pecando, seja quem for, o destino não é o céu. Pegou o trem errado. Observa a estação, observa as companhias, observa quem está entrando no trem. Você está indo para o lugar errado. Desce, se arrepende, confessa, abandona o pecado, retorna, vai para outra estação. O trem que está indo para o céu está indo no sentido contrário. Um jovem que foi violentado, que perdeu a sua importância de ter filho. Como que ele se comporta diante do Senhor? Diz a palavra antes, Tem o versículo 6. E entre eles se acharam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Talvez tinha centenas de jovens, mas esses 4 estão registrados, porque esses 4 resolveram que não iam mudar, porque mudaram a sua nacionalidade, porque mudaram a sua cidade, porque mudaram de lugar, porque tentaram mudar e arrancar Deus da vida deles. Cada nome desses que eu falei representa algo, tem um sentido, tudo tem a ver com Jeová, é graça de Deus. Daniel, quer dizer graça de Deus. Cada nome desse tem a relação com o nome Jeová. E eles mudaram agora o nome deles para Beltesazar, para Sadraque, para Misael, para Azarias, para Abednego. Tudo relacionado aos ídolos, tudo relacionado àquelas pessoas, aqueles deuses dos caldeus da Babilônia. Tudo isso para tirar a identidade daquelas pessoas. Mas aquelas pessoas temiam a Deus, mesmo com 14 anos ou 12. Eles amavam a Deus. O judeu, eles são ensinados desde pequenininho, até 7 anos de idade. É o pai e a mãe que é responsável para ensinar as coisas. Vai ensinando a Bíblia. Até 7 anos. Sabe o que acontece? Tem muito pai e mãe que nunca deu uma palmada no filho, até os 7 anos de idade. Aí depois ele quer bater no menino de 16 anos, de 18 anos, de 20 anos. Passou, irmão, perdeu o tempo, perdeu o time. O time da correção, segundo a maioria das pessoas que trabalham com essa questão de criação de filhos, é até 7 anos de idade.
Depois disso o caráter já está formado. Mas o caráter de Daniel e desses jovens foi forjado pelos pais. Dos 7 aos 12 anos, eles vão para a sinagoga. E lá na sinagoga tem o mestre, que ensina para ele as coisas. E eu pergunto para você: você tem trago o seu filho para a escola bíblica dominical? Eu faço outra pergunta: você está vindo para a escola dominical? Você entende que a responsabilidade é sua de ensinar? Eu vejo homens e mulheres já na idade virar para mim e falar: pastor, eu criei os meus filhos na igreja e hoje eles não estão na igreja. O que é criar filhos na igreja? Porque eu me lembro quando os meus filhos ainda pequenos, ainda na barriga da mulher, eu ficava cantando hinos. Eu me lembro quando meus filhos nasceram, não sabia nem o que era nada. Eu contava história bíblica para eles, com aqueles livros ilustrados, cheios de figurinha. E ficava falando para eles assim: olha a borboletinha, olha só a ovelhinha. Porque ele não entendia. Mas eu fui ensinando devagar, daqui a pouco eles já começaram a saber a ler. Eu falei: agora o papai conta, depois você conta a história para mim. E eu contava a história para eles, e eles contavam a história para mim. Criei os meus filhos dessa forma. Meus filhos foram crescendo, eu comecei da Bíblia. A primeira Bíblia cheia de desenhos. Você está investindo nos seus filhos? O que você está fazendo para os seus filhos quando chegar a hora má? Quando chegar o momento de dificuldade, em que tudo que ele conhece desaparecer, ele vai ser crente? Como é que vai ser? Daniel coloca no seu coração, versículo 8: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Mesmo sem tudo que ele conhecia, mesmo parecendo que Deus tinha abandonado o seu povo porque ele permitiu a destruição do templo, Daniel sabia, Daniel servia a Deus, Daniel conhecia Deus. Daniel ia lá no templo, talvez com 12 anos, e já tinha defendido a Torá, já tinha falado da Torá, já tinham sido feito perguntas para ele, já tinham feito sabatinagem com ele, e ele foi aprovado. Como está você no conhecimento da palavra? Quantas vezes você que é jovem, que é adolescente, já leu a Bíblia? Quantas vezes você já leu a Bíblia toda de capa a capa? Se a resposta é nunca, isso precisa mudar. Você precisa amar esta palavra. Você precisa comer esta palavra de uma maneira tal que essa palavra não saia do seu coração. O salmista ele fala que de dia e de noite ele medita na palavra para não pecar contra Deus. Você quer fugir do pecado? Leia a palavra de Deus. Mas não apenas leia, medita na palavra de dia e de noite. Remoa a palavra, viva a palavra, coloca a palavra em prática e Deus vai fazer milagres na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel assentou no seu coração, ainda que ele não tinha mais nenhuma possibilidade de se libertar daquela cena, escravo, mas ele falou: eu não quero me contaminar. Mudaram o meu nome, acabaram com a minha família, estão tentando destruir a minha história, mas uma coisa eles não vão conseguir fazer: eles nunca vão tirar Deus da minha vida. Eles nunca vão conseguir arrancar Deus do meu coração, porque as faculdades muitas vezes têm arrancado Deus de dentro do coração dos filhos, porque os filhos vão na filosofia e se esquecem de Deus. Essas palavras são ultrapassadas. Esse livro é um livro que não tem
comprovação, e vão querer falar tantas coisas desta palavra, mas aqueles que nós levamos de dia em dia para a casa do Senhor, que nós falamos a palavra de Deus assentado, levantando, andando pelo caminho, como diz a palavra do Senhor, eles cresceram. Eu inculquei a palavra de Deus no seu coração, na sua mente. A minha esposa um dia disse que viu uma cena ou uma história que as crianças com 5 anos de idade, lá no terreiro de Macumba, já tocam no tambor e o demônio desce. E a gente não pode colocar os nossos filhos para cantar na igreja, no conjuntinho das crianças? Não vou levar não hoje não. Hoje eu não vou hoje no culto, porque o culto agora é de adolescente. A gente fica fazendo essas coisinhas na igreja. É para você vir, meu irmão, com o seu filho, sentar do lado dele, deixar ele lá na frente cantando. Meu filho, como você cantou bonito, que coisa boa, que hino maravilhoso. É um incentivando o outro, é um ajudando o outro. Hoje você é o pai, hoje você é a mãe, hoje você é a coluna do seu lar, mas quem sabe amanhã o seu filho também pode ser uma coluna na sua casa, e será a coluna do lar dele, porque aprendeu com você a amar a Deus, a amar o Senhor. Mas nós aprendemos a falar mal do pastor, nós aprendemos a falar mal da igreja, nós falamos mal agora dos líderes, falamos mal dos professores, nós falamos mal de todo mundo. Como é que os filhos querem estar no lugar e você só fala mal? É por isso que às vezes as pessoas saem da igreja, porque estão decepcionadas. Levamos só problemas para os nossos filhos dentro do lar. Chegamos em casa comentando, eu só estou comentando, não estou falando mal, e fala mal até cansar a língua. Eu criei o meu filho na igreja, mas falando mal ou adorando a Deus? Ou na hora da dificuldade, na hora da doença, você dobrava os joelhos: meus filhos vão orar, Deus pode te curar, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar naquela prova, mamãe está orando por você, papai está orando por você. Eu fiz um jejum essa semana, lembrei de você, meu filho, Deus te ama. Às vezes o filho está desviado, mas por meio da sua oração, Deus pode trazê-lo de volta. Deus pode trazer a sua família de novo para estar adorando ao Senhor. O que você está fazendo pelo seu filho? Daniel enfrenta tudo isso. Se fosse você, o que você faria? Era crente hoje? Era obreiro hoje? Era homem de Deus hoje? Mulher de Deus hoje? Ou teria abandonado? Tem até o salmo que eles falam assim: os que nos levaram cativo viraram para a gente e falaram: canta aí uma música lá de Sião. E eles falaram assim, que dependuraram as suas harpas, seus instrumentos, salgueiro? Na beira lá do rio lá, e deixaram lá. Eles não tinham ânimo para cantar, estavam tristes. Como vamos cantar triste? Daniel conseguia cantar, porque o louvor dele não era para os outros ouvir, para os outros ficar achando bonitinho. Ele adorava Deus. Porque Daniel, ele falou: eu vou orar de manhã, porque lá no templo orava de manhã, na hora nona. Eu vou orar por volta de meio-dia, na hora 12, porque eu sei que lá no templo os outros oravam nesta hora. Eu vou orar no entardecer do dia, porque lá no templo o sacerdote orava, mas o templo está destruído. Mas eu vou orar, Deus vai ouvir, Deus vai salvar, Deus vai restaurar, Deus vai trazer a nação de volta. Deus não vai ficar longe o tempo todo. Vai chegar a hora que Deus vai vir e vai renovar a nossa vida, vai restaurar a nossa vida, vai fazer com que a nação volte novamente para a presença do Senhor. Que nada venha separar você de Deus.
que esteja valendo a pena cada dia que você passa na casa do Senhor. Que esteja valendo a pena cada dia que você para e lê um versículo rapidamente e fica pensando naquele versículo o dia todo. Vale a pena ser fiel. Vale a pena se afastar do pecado. Eu só consigo ser fiel à minha esposa, e eu já falei isso várias vezes na outra igreja, não é porque ela merece que eu seja fiel, não é porque eu sou bom e quero ser fiel, porque nós não temos força em nós mesmos. Eu só consigo ser fiel à minha esposa porque, em primeiro lugar, eu sou fiel a Deus. Porque os problemas da igreja não é incompatibilidade de gênero, não. É adorar a Deus verdadeiramente. É servir a Deus sem olhar para mim, sem olhar para o outro. É eu primeiro adorá-lo, servi-lo, exaltá-lo, viver a palavra, andar na palavra, buscar a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo morando em mim, e aí o resto é resto. O resto é resto. É fácil ser fiel a Deus quando é fácil ser fiel à esposa, fiel aos filhos, fiel aos pais, fiel ao pastor, se em primeiro lugar eu sou fiel a Deus. Eu quero que você seja fiel a Deus em primeiro lugar, porque o resto se ajeita, porque Ele derrama graça, Ele derrama unção, e nós somos aperfeiçoados. Vamos nos colocar em pé. Convido o pastor Paulo para estar vindo neste momento. A equipe de louvor já se coloca. Vamos louvar ao Senhor. E você tem a oportunidade de estar abençoando a casa do Senhor com as ofertas, com os seus dízimos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.